Deus abençoe a vida de vocês. Podem se sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué capítulo 1. Nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Eu quero neste primeiro momento ler apenas o versículo de número 9 com você. Josué capítulo 1, verso de número 9. Não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quero orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Que Deus, no nome de Jesus, possamos entender, aplicar esta palavra através da ação do teu Santo Espírito que nos ilumina, para que Deus possamos cumprir, aprender com a tua palavra, Deus, e agradarmos o Senhor com a nossa vida prática, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu quero, olhando para esse texto, é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui já devem ter ouvido esse texto, Josué, livro de Josué. Josué, vou falar um pouquinho melhor sobre a história dele aqui durante a mensagem, mas rapidamente, quem sucede Moisés e que entra com o povo na terra prometida. O povo sai do Egito com Moisés, atravessa o Mar Vermelho, passam 40 anos no deserto, e Moisés morre, e então Josué entra com o povo nesta terra. Da forma resumida como estou contando para você, parece que isso foi uma história muito bonita e também não tão difícil, mas muitos desafios se apresentam diante de Josué para que ele possa conduzir este povo para esta terra. Eu queria falar um pouquinho com você nesta noite sobre ser forte e corajoso. Falar um pouquinho sobre coragem e falar um pouquinho sobre medo. Querido, medo é uma coisa que faz parte da vida de todo ser humano. Todos nós, em algum momento, já fomos vítimas do medo. E o medo, acredite ou não, e eu acho que você sabe disso, pode às vezes nos impedir de alcançar o ideal para que fomos chamados, para aquilo que nós queremos, ou para um projeto, para algo na nossa vida. Por medo, às vezes não conseguimos avançar. Algumas pessoas mudam de trabalho, mudam de profissão, deixam de fazer algo, às vezes que até gostam de fazer, que gostariam de fazer, simplesmente porque têm medo de fazer. Eu estava pesquisando um pouquinho essa semana sobre essa temática, sobre a questão do medo, e encontrei muitas coisas interessantes. Não sou psicólogo, mas estava estudando um pouquinho o tema e descobri que existem muitas pessoas que, infelizmente, queridos, por conta do medo, sucumbem a questões que levam essas pessoas a uma situação muito difícil na vida. Porque o medo, ele pode desencadear uma série de outras coisas. Medo leva à ansiedade, que é um mal do nosso tempo, né? Às vezes a pessoa fica extremamente ansiosa, e essa ansiedade pode ser gatilho para depressão e para tantas outras coisas. E começa com medo de alguma coisa. E o medo, ele não escolhe a quem ele vai agir, né? O medo, o rico tem medo, o pobre tem medo, né? Todo mundo tem medo, o novinho tem medo, quem tem mais idade também tem medo. O medo é uma coisa que faz parte. E, queridos, embora o medo seja algo que a gente sabe que muitas vezes pode nos impedir e prejudicar, na verdade, a nossa vida, alcançarmos alguma coisa, o medo também faz parte da vida. O medo também pode ser uma defesa, ou é considerado até uma defesa do ser humano. É bom ter medo, né? O medo, de alguma forma, você poderia comparar com a dor. Já viu? Tem uma doença, inclusive, que quando a pessoa não sente dor, eu não me lembro o nome da doença, mas a pessoa fica desprotegida, ela não sente dor, ela está suscetível à doença,
a se machucar, a se fraturar. Isso é um problema muito sério. E o medo também, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, o medo pode nos preservar. Na verdade, a grande questão é que o medo, ele precisa ter um equilíbrio, né? O medo, ele não pode se tornar disfuncional. O medo, ele não pode prejudicar a minha vida e me impedir de realizar coisas na minha vida que são boas e benéficas para mim. Não pode me travar de fazer alguma coisa que eu preciso fazer, né? Muita gente tem medo de agulha. Talvez você tenha medo de agulha e, sei lá, muita gente tem medo de agulha, mas quando você precisa fazer um exame, você vence o seu medo, você vai e faz o exame, ainda que você tenha medo de agulha. O problema é quando você tem medo de agulha e por conta disso você não faz o exame, não faz o tratamento, você foge do médico, foge do exame, e isso acarreta uma série de problemas, agrava a sua situação, e existem casos de condições extremas, às vezes, que a pessoa pode chegar na sua saúde porque ela tem medo de agulha, né? O problema não é ter medo, o problema é quando esse medo ele se torna disfuncional, quando não existe este equilíbrio, quando ele é desproporcional. E ele gera também uma ansiedade desproporcional e desfuncional. Porque todo mundo tem ansiedade, e a ansiedade também faz parte do ser humano. Mas você está ansioso por quê? Você tem medo do quê? Esse medo faz sentido? Essa ansiedade de fato faz sentido? Ou você, a partir do medo, você cria dentro da sua cabeça e fantasia uma série de coisas, e isso leva você a uma situação muito ruim? Eu estava olhando e pesquisando, achei algumas coisas muito interessantes a respeito do medo, e separei algumas rápidas aqui para os irmãos, que falam sobre pessoas conhecidas da história, celebridades, pessoas importantes, pessoas poderosas, que tinham medos até inusitados. César Augusto, imperador romano, tinha muito medo do escuro, né? O homem era todo poderoso, morria de medo do escuro. Napoleão Bonaparte, estrategista militar, né? Grande Napoleão, tinha medo de gato, não podia ver um gato, o homem tinha medo de gato. Richard Nixon tinha medo de hospitais. George Washington tinha medo de ser enterrado vivo, morria de medo de ser enterrado vivo. Aquele ator Johnny Depp tem medo de palhaço, não pode ver palhaço. Aliás, esse é um medo até que é um pouco comum, né? Tem muita criança que tem medo de palhaço. Diz que o Michael Jordan morre de medo de mergulhar. Ele entra na água, mas ele não mergulha. Ele tem pavor disso. Medo assola todas as pessoas. Eu e você, nós somos pessoas que sentem medo. Eu não sou psicólogo e não vou trazer para você aqui uma mensagem falando de como você pode, à luz da psicologia, enfrentar o medo. Ainda, queridos, que isso é muito importante. Ainda que um bom tratamento psicológico é muito importante. Ainda que a ajuda de um profissional é sim muito válida e muito importante. Eu preciso ressaltar isso para você, porque a gente vive também num mundo onde muitas pessoas trazem uma visão religiosa muito deturpada a respeito disso. E a ajuda profissional na área psiquiátrica e psicológica, ela é negligenciada à luz de uma visão religiosa equivocada. Existem conflitos com religião e psicologia? Sim, assim como existem com todas as áreas, e todas as áreas afins, assim, às vezes tem conflitos em relação a ideias. É o mundo em que vivemos. Mas psicologia, psiquiatria, né, esses profissionais são muito importantes, e aliás, no mundo em que vivemos, muito importante mesmo. Então, se você tem alguma situação na sua vida que você enfrenta hoje, estamos no Setembro Amarelo, estamos sendo desafiados a pensar sobre estas questões que afligem muitas pessoas, e levantarmos a nossa cabeça e abrirmos os nossos olhos para essas necessidades das pessoas que às vezes estão perto de nós. É importante que você saiba que para essas situações você sim pode procurar a ajuda de um profissional, que sim você deve procurar, você pode encaminhar alguém, isso é muito importante. Mas eu não quero falar sobre isso.
Eu quero falar para você que a palavra de Deus também nos fala sobre medo. E a palavra de Deus nos mostra um Deus que sabe que nós temos medo e que nos ajuda a enfrentarmos os nossos medos. Fazendo uma pesquisa nessa semana, isso eu não sabia, nunca tinha me atentado para isso, e entre as minhas pesquisas eu encontrei um dado que eu achei muito interessante. A Bíblia utiliza o termo não temas por aproximadamente 365 vezes ao longo de todas as escrituras. Mais ou menos, porque vai depender um pouquinho da versão, né? Alguma tradução pode trazer uma expressão um pouquinho diferente, mas a grosso modo a Bíblia traz em toda o seu conteúdo 365 vezes a expressão não temas. É óbvio que isso é uma coincidência, não vamos espiritualizar isso aqui, por favor, mas é interessante, porque tem um não temas para cada dia do ano. E de fato nós temos um Deus que está conosco e que nos ajuda nos nossos temores, cada minuto, cada segundo, a cada instante. A palavra medo aparece por cerca de 200 vezes, a palavra terror, temor, mais de 100 vezes, mais de 200 pessoas na Bíblia tiveram medo e esse medo é relatado. E embora esse texto que eu li para os irmãos, ele não vai dizer diretamente que Josué teve medo, mas o que Deus fala para Josué e a forma como Deus o encoraja mostra que Josué sim teve medo. E na verdade, quando a gente conhece um pouquinho mais os detalhes do que está acontecendo com ele, a gente vai entender porque é que Deus está dizendo para ele ser forte e ser corajoso, porque a situação que ele está enfrentando requer dele muita coragem. E Josué é esse grande homem de Deus, essa pessoa extremamente usada por Deus, essa pessoa completamente dedicada ao Senhor, estava suscetível a ter medo, assim como eu e você estamos suscetíveis. E eu poderia encerrar a minha mensagem aqui, porque eu estou começando pelo final, porque nós vamos aprender aqui que Deus conhece os nossos medos, nos fortalece, está conosco, nos guia e nós podemos descansar e precisamos aprender a confiar que Deus nos ajuda a enfrentar os nossos medos. Esta é a conclusão da minha mensagem. Mas vamos olhar um pouquinho mais para o texto, vamos pegar aqui algumas nuances muito interessantes. Josué lutou contra o medo. Josué, ele enfrentou o seu medo. Esse grande líder. Se você olhar, eu li o versículo 9, mas se você olhar para o versículo 2, diz assim: meu servo, Deus falando com Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus está colocando para Josué o que ele tem que fazer. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Queridos, eu acho que Josué tremeu aqui. Meu servo Moisés morreu, diz o Senhor. Eu queria destacar aqui rapidamente 3 desafios grandes aqui que a gente percebe muito rápido no texto. O primeiro é o fato de substituir Moisés. Queridos, Moisés foi e é considerado um dos maiores líderes da história do povo de Deus. Um dos maiores líderes da história. E além da sua capacidade de liderança, que ele, chamado por Deus, tinha também medo e não se achava capaz, mas se colocou à disposição de Deus. A gente vai aprender na história de Moisés que ao se colocar à disposição de Deus, Deus vai então usar, capacitar e vai fazer e tornar Moisés quem
se tornou. Então a gente percebe aqui claramente que é esse o caminho, é ser usado por Deus, é permitir a ação de Deus, experimentar o cuidado de Deus, a capacitação de Deus para vivermos a nossa vida em tudo. E Moisés foi um homem que fez isso. E ele pôde experimentar essa direção e orientação de Deus. E Moisés, queridos, ele era um homem que tinha extrema intimidade com Deus. Nós temos textos bíblicos que mostram para nós que Moisés conversava com Deus, estava próximo de Deus. Deus ouvia Moisés. Moisés estava pertinho de Deus e o povo via isso. Se você olhar Êxodo capítulo 33, eu separei um versículo só. O texto, que é bem conhecido, diz assim, capítulo 33, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, estava lá Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué estava por perto. Josué estava vendo quem era Moisés e aprendeu e conheceu como Moisés se relacionava com Deus. E o relacionamento com Deus de Moisés era de extrema intimidade. Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com seu amigo. O povo sabia disso e reconhecia esta intimidade com Deus que Moisés tinha. Isso, meus queridos, deu muita autoridade a Moisés. Porque o povo sabia que quando Moisés falava, Moisés estava falando da parte de Deus. O povo sabia que quando Moisés dava uma instrução, quando Moisés dizia, vamos por aqui, o povo podia ir. Por quê? Porque Deus tinha dito para Moisés. Eles confiavam nessa intimidade de Moisés com Deus. E agora Deus chega para Josué e fala, Moisés, meu servo, está morto. Você é que vai pegar todo esse povo e vai levar para tomar posse da terra que eu prometi a ele e aos antepassados. Este é um grande desafio. Ele precisa substituir Moisés. É óbvio, queridos, que ele sentiu medo. É óbvio que isso traria para ele um sentimento de dúvida se ele era capaz de fazer isso. E quando o texto vai falar para nós que ele tinha que fazer isso atravessando o Rio Jordão, talvez você olhe aqui e pense assim, tá bom, ele vai pegar o povo e vai atravessar um rio. O Rio Jordão, em algumas épocas do ano, ele não era tão difícil assim de ser atravessado, mas essa época era a época de primavera, o rio estava muito cheio, era um baita de um rio muito difícil de atravessar. E você tem ideia de quantas pessoas, mais ou menos, Josué tem que atravessar nesse rio? Quem são essas pessoas? Quem que é esse povo de Deus? A Bíblia não dá o número exato de pessoas, mas ela dá alguns indícios que fazem a gente mais ou menos fazer um cálculo. E, querido, mais ou menos 2 milhões de pessoas nesse momento vão atravessar esse rio. A gente sabe disso porque Êxodo capítulo 26 vai trazer um censo que fala que existiam ali naquele momento 600 mil homens aptos para a batalha. Então nós tínhamos ali 600 mil homens aptos para a batalha. Estão aqui de fora os idosos, as mulheres, as crianças. Tinha muita gente. Era um rio fundo com corrente, largo. E Moisés tem que atravessar 2 milhões de pessoas por aquele rio. Querido, eu pesquisando isso essa semana, eu olhei para esses números, para essas situações, eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu teria dito para Deus assim, Deus, o senhor está louco? Não, chama outro, eu não. A situação era muito desafiadora. E como se não bastasse, atravessar esse rio com essa quantidade de pessoas e chegar do outro lado, e aí? Beleza, cheguei. Não, ele tem que conquistar a terra. A terra que está do outro lado é uma terra que tem mais gente do que esse povo, são mais numerosos do que eles, estão
em cidades fortificadas, cheio de muralhas em volta, com homens mais bem armados, mais bem instruídos e capacitados para a batalha. É morte certa, é derrota certa. Deus está dizendo para Josué: meu servo Moisés morreu, você vai pegar esse povo, esse monte de gente, 2 milhões de pessoas, vai atravessar esse rio aqui, vai conquistar a terra que está ali do outro lado, que tem um monte de gente que vai matar vocês. É isso que Deus pede para Josué. Deus pede para Josué uma tarefa que aos olhos humanos é completamente impossível. É completamente impossível. Sem a ajuda de Deus, sem a orientação, sem a direção de Deus, esta missão que Deus dá a Josué não era possível. E quando a gente sabe disso e entende esse contexto, se você lê então o versículo 6, você vai perceber por que Deus, de certa forma, até insiste nisso. Por que Deus reforça o cuidado dele algumas vezes no texto. Versículo 6 de Josué capítulo 1 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7, Deus diz novamente: somente seja forte e muito corajoso. Josué, o negócio não é fácil. Aqui a coisa se acalma, respira. Josué, seja forte e corajoso. Você vai entrar nessa terra e vai tomar posse dessa terra. Josué, olha para mim. Somente seja forte e corajoso. E Deus continua dando algumas instruções, falando a respeito de algumas coisas que Josué precisa fazer. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Existem instruções a respeito do agir de Deus, da direção de Deus para a vida do servo de Deus. Tenha cuidado, obedeça a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tem aqui, queridos, um só então. Você será bem-sucedido. Os seus caminhos prosperarão. Versículo 9. Deus reforça: não fui eu que lhe ordenei. Josué, quem está mandando você fazer isso? Não sou eu que lhe ordenei? E Deus repete: seja forte e corajoso. Deus diz: não se apavore, Josué, e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui, queridos, é uma situação de medo. Aqui é uma situação onde qualquer ser humano em plenas faculdades mentais diria: não, a melhor opção é correr daqui, fugir daqui, porque eu estou com medo desse negócio, não vai dar certo. Por isso Deus chega para Josué e fortalece assim Josué e dá essa direção clara. E já começa dizendo: seja forte e corajoso. A missão que eu vou dar para você é difícil, você vai ter medo. Não se apavore, Josué, não fique com medo. Eu estou com você, eu vou conduzir você. Neste pedacinho do texto, a gente percebe que pelo menos 3 garantias Deus dá a Josué. As promessas do Senhor. Por que é que Josué tem que atravessar este rio? Por que é que Josué tem que fazer esta loucura? Por que é que Josué tem que fazer? Por que é que Josué tem que cumprir esta missão? Porque Deus mandou, não foi eu que mandei? E isso foi promessa minha. E essa promessa vai se cumprir, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Isto é garantia para Josué. É promessa do Senhor. Deus prometeu para Moisés e para os antepassados
que eles iam herdar esta terra, e eu vou dar ela para vocês, e é agora. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus nos diz isso. A promessa de Deus é uma garantia. Aqui, queridos, se nós trouxermos para o nosso contexto, quais são as promessas de Deus para a vida do crente? O que é que Deus nos promete? Quais são as garantias que eu e você temos para vivermos os desafios da nossa vida? Será que a Bíblia nos mostra algumas coisas? Será que a Bíblia nos dá algumas garantias que o crente pode vencer as batalhas? Será que a Bíblia nos dá algumas garantias que nós podemos ser vitoriosos em meio às aflições deste mundo? Sim, a Bíblia dá muitas garantias. As promessas para o povo de Deus são muitas. A pergunta que eu digo a você é se você conhece essas promessas. Você tem intimidade o suficiente com Deus para saber quais são as promessas do Senhor? Porque embutido nesta garantia da promessa, está aqui a garantia da palavra do Senhor. Porque Deus prometeu isso, é promessa do Senhor, e Deus deu a palavra, as instruções estão na palavra. Eu tenho garantia de que eu posso fazer isso. Josué sabia, se eu obedecer a lei de Moisés, se eu obedecer o mandamento que o Senhor falou, se eu cumprir à risca tudo aquilo que o meu servo Moisés me ensinou e eu aprendi, se eu fizer e viver, e os meus atos, as minhas atitudes corresponderem à orientação e instrução do que Deus deu para mim, ensinou através de Moisés, eu vou prosperar na tarefa impossível. As coisas vão dar certo. E note como nas Escrituras, muitas vezes a gente pode abordar muitos temas, mas a gente acaba voltando para este que é central. As Escrituras sagradas, a orientação de Deus para a vida do crente, do servo dele, estão aqui. Quais são as promessas? Eu tenho que conhecer. Como eu conheço as promessas? Eu leio a palavra, porque as promessas do Senhor estão na palavra. E além de promessas, existem orientações, coisas que eu preciso fazer, coisas que eu preciso cumprir, porque Deus mandou fazer. E em meio ao mundo que nos aflige, que nos ataca, que pressiona, que traz medo e ansiedade, o crente precisa lutar com as armas que tem. E as armas que nós temos, queridos, são poderosas, são invencíveis. As promessas do Senhor para a vida daquele que serve a Ele. A palavra de Deus, que é a garantia de direção, de orientação. E se vivermos assim, vamos prosperar. A soberania do Senhor, a orientação de Deus. E outra coisa que ele garante aqui, garante a Josué e garantia que nós temos para nós, a presença dele. Pois o Senhor, o seu Deus, versículo 9 no finalzinho, estará com você por onde você andar. Josué, servo Moisés morreu. Você vai entrar nessa terra. É grande, ele dá ali as dimensões através das localizações. E lá, onde vocês puserem a planta do pé de vocês, é de vocês. Não é fácil não, tem um rio, tem um povo bravo do outro lado, mas é de vocês. Promessa minha. Vive a vida direitinho, faz o que você aprendeu. Alegre ao Senhor com as suas atitudes e com a orientação que a palavra te dá. Porque eu estou com você, você não está sozinho. Eu vou levar você, eu vou estar com você, eu vou lutar com você, eu vou vencer as batalhas ao seu lado, ou por você, se necessário, como aconteceram algumas vezes. Eu vou derrubar as muralhas, sem que você atire nenhuma pedra, vai cair sozinho, porque eu estou com você. O crente precisa entender isso, saber disso e viver isso. Queridos, isso não é teoria, isso é relacionamento com Deus. É certeza do que Deus pode fazer e de fato faz para aquele que se entrega assim ao Senhor e vive assim.
E aqui está embutido muitas coisas, a soberania do Senhor, não é a vontade de Josué, não é um capricho de Josué para dizer que ele é bom, que ele pode, que ele é vencedor, não. É fazer aquilo que Deus pediu para fazer. É saber que eu posso viver a minha vida sem ter medo, eu posso ter ousadia, porque Deus está comigo, eu tenho garantias disso. E se essas garantias estão na palavra do Senhor, e se eu conheço essas garantias a partir da palavra do Senhor, algumas coisas a gente precisa fazer com esta palavra. A coisa mais óbvia é que eu tenho que aceitar a autoridade dela. De fato, você entende a autoridade da palavra? Isso aqui é o que para você? É só um livro impresso por uma gráfica? Ou é a palavra de Deus mesmo? Você acredita no que está aqui? Porque não é incomum hoje, infelizmente, nós olhamos para algumas pessoas e vemos gente que olha para as Escrituras e tiram delas só aquilo que lhe agrada, só aquilo que lhe cabe, só aquilo que combina com o momento da sua vida. Desse jeito ainda quer prosperar? Quer ter a bênção do Senhor? Quer viver o sobrenatural de Deus, o milagre do Senhor? Não é assim que funciona. A Bíblia é um todo e toda a instrução do Senhor está aqui. É possível viver o que Josué viveu? É possível. Mas tem que fazer o que Josué fez. Tem que se entregar como Josué se entregou. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. A palavra de Deus julga os pensamentos e intenções do coração. Este, meus irmãos, é mais um versículo para você ou é uma verdade na sua vida? É uma verdade que você reconhece, que você aceita, que você busca e que você pratica. Porque a palavra de Deus julga os seus pensamentos. Ela julga a intenção do seu coração. Ela divide a sua alma e o seu espírito. Ela é afiada. É a palavra de Deus. Se eu não aceitar a autoridade desta palavra e não entender a importância e o peso que isso tem para a minha vida, não adianta querer o resultado do que Deus pode dar para a vida do seu servo, da sua serva. Eu preciso fazer, eu preciso viver isso. Eu preciso pôr em prática, entender a autoridade e colocar em prática o que está escrito aqui. Tiago, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, versos 22 em diante, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Um grande segredo, meus irmãos, para enfrentarmos os medos e as batalhas intransponíveis da vida, é dependência do Senhor. É reconhecimento da direção dEle, é conhecer as promessas dEle para o servo fiel, é viver uma vida que agrada a Ele, de acordo com a orientação e direção dEle, que está contido aqui, nesta palavra. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus nos dá, sim, uma receitinha de bolo para a gente viver a nossa vida. É verdade que o crente, às vezes, se apavora diante de situações porque somos falhos, humanos e imperfeitos. Mas a vontade de Deus, ela não está oculta nas Escrituras. Não, ela está bem escancarada. Ela pode ser muito bem conhecida e pode ser muito bem vivida por mim e por você.
E vontade esta que a palavra, que tem toda a autoridade, diz para mim e para você que é boa, que é perfeita, que é agradável para mim e para você. Homens e mulheres vivem relacionamentos difíceis, quebrados. Quantos casamentos? Por que estão assim? Porque não se submetem àquilo que a palavra orienta e diz que vocês precisam viver dentro do casamento de vocês. Oh, Deus, me abençoa porque não está dando certo. O que é que eu tenho que fazer para dar certo? Está aqui. Viva isso aqui. Oriente-se por isso aqui. Ah, não dá mais, eu vou separar porque aí eu vou ser mais feliz. A Bíblia diz que o divórcio é o que Deus espera para o casamento? Olha para mim e fala, é o que a Bíblia diz? O que ela é para você? É só um livro escrito numa gráfica ou um livro que você acredita, que está dizendo que o divórcio não é projeto de Deus para a sua vida? Porque é isso que a Bíblia diz sobre casamento. Ah, mas veja bem, pastor, no mundo em que vivemos, veja bem nada. A Bíblia diz, e ela é clara. Ainda, queridos, que a graça do Senhor seja superabundante, ainda que pessoas que já tenham vivido essa situação de divórcio, podem sim ser restauradas, e Deus sim pode abençoar essas vidas, não estou dizendo isso. Talvez você seja uma pessoa que seja divorciada, falando, meu Deus, o pastor dizendo que eu sou um amaldiçoado eterno. Não é isso que eu estou dizendo a você. Mas isso serve para você entender o que é o projeto de Deus e qual é o projeto de Deus para o relacionamento marido e mulher. Se está enfrentando uma dificuldade e se ainda não viveu o divórcio, se livra desse negócio, porque esse negócio é frio. Porque não é isso que Deus quer. E todo casamento pode ser restaurado. Mas o casal precisa querer. O homem precisa querer. A mulher precisa querer. As pessoas precisam se submeter ao seu relacionamento, ao relacionamento de Deus. Meus filhos são terríveis. Pastor, não dou conta mais. Não sei o que eu faço com os meus filhos. Faz, pastor, pelo amor de Deus, na igreja, uma escola de paz, um curso, alguma coisa para ajudar a gente a cuidar dos meus filhos. Pastor Jota, cuida do meu filho, leva lá ele para o culto lá, porque tem que fazer lá um monte de coisa para meu filho, porque eu não aguento mais meu filho dentro de casa. A gente pode fazer essas coisas, faz parte do trabalho da igreja. Mas a orientação de como cuidar do seu filho, como educar o seu filho nos caminhos do Senhor, está aqui. Você tinha que estar cuidando disso desde o dia que seu filho nasceu. Você tinha que estar pensando nisso quando ele estava no ventre da mãe. Você tinha que estar orando por ele, como a Bíblia mostra que muita gente orou pelos filhos do ventre da mãe. Você tinha que estar preocupado com isso desde o dia que ele nasceu até hoje, investindo tempo na vida dele. Ele precisa ver em você que você é um servo, uma serva do Senhor. Ele precisa crescer num lar onde os ensinamentos de Cristo fazem sentido dentro da casa dele. Ele precisa ver o que está escrito nesse livro dentro da casa dele. Porque se ele não ver isso, se ele não enxergar isso, esses ensinamentos não são verdade para ele. Deus nos dá, meus queridos, uma receitinha de bolo, sim. Ele nos mostra muitas coisas práticas para que nós possamos aplicar na nossa vida. E isso, eu repito, não está oculto. E a gente vive, queridos, um tempo onde nós temos medo do mundo que nos cerca. Medo do que pode acontecer. Medo, muito medo. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão desesperadas. Os crentes estão ansiosos. Eu brinquei aqui outro dia, eu repeti aqui, é uma brincadeira, mas é uma realidade triste, né? Minha esposa se formou em psicologia, tinha o sonho de fazer isso. E às vezes algumas pessoas falam, e eu mesmo brinco com ela, se formou no melhor emprego do mundo no momento, porque hoje, né, o psicólogo está garantido, porque paciente não vai faltar. A gente brinca com uma tragédia, porque essa é uma verdade na sociedade que nós vivemos hoje. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão... Gente, eu disse lá no começo, e eu repito a você, estou sendo contra a ciência, o tratamento, aliás, o contrário disso.
Mas nós podemos viver uma realidade espiritual que Deus nos apresenta, que está clara nas Escrituras, separada para todo aquele que confia no Senhor. E os medos podem ser enfrentados. Os medos podem ser enfrentados. E o medo que gera ansiedade pode ser enfrentado diante do Senhor. E a respeito de cumprir a palavra de Deus, a respeito de viver na prática esta realidade que Deus já preparou para os seus, o apóstolo Paulo, quando fala sobre a ansiedade, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 em diante, texto que eu cito muito aqui na igreja, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses são os 2 versículos que a gente gosta mais de citar. Mas o texto continua dizendo: finalmente, irmãos, versículo 8, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Versículo 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo está sendo o exemplo, está chamando a responsabilidade para si e já havia ensinado que as pessoas podiam ser imitadores dele porque ele era de Cristo. Ele está apontando para Cristo. E aí ele termina dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. A paz que excede todo o entendimento que Deus é capaz de dar a todo aquele que busca com fé, sim, com fé. Mas não é só fé. É uma vida que agrada ao Senhor. É uma vida que cumpre e que pensa, que enche a sua mente das coisas que Deus reservou para o crente. Pense nessas coisas, medite nessas coisas, busque essas coisas, pratique essas coisas. Coisas que vocês aprenderam, ouviram, coisas que vocês viram, e o Deus de paz estará com vocês. O crente pode, sim, todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque o nosso Deus está conosco. O nosso Deus é socorro bem presente na tribulação. Salmo 56, para a gente terminar, verso 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Posso confiar, porque as promessas do Senhor nos dizem que Ele cuida, Ele está conosco, Ele nos protege. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pessoas se relacionam às vezes com Deus e têm medo de Deus. Deus nos chamou para um relacionamento de intimidade, de amor, de amizade com Ele. E Josué já tinha isso, mesmo no Antigo Testamento, antes de ter completo esta revelação e esse entendimento. De um Deus que nos ama. Deus, queridos, ama você. Se você está aflito, desesperado, se você está deixando a ansiedade tomar conta do seu coração, talvez você precise de ajuda profissional. Mas eu queria dizer também nesta noite que Deus ama você. Ele conhece a sua dor, o seu problema, Ele se preocupa com você e Ele dá a você ferramentas, coloca a você à disposição muitas coisas que você deve fazer para buscá-lo e para viver e experimentar diante do Senhor. Robert Sproul, um pastor, escritor americano, que escreveu um livro que chama Posso Ter Alegria em Minha Vida? Ele diz assim: é a ansiedade que nos rouba a alegria. E o que é ansiedade, se não medo? O medo é o inimigo da nossa alegria. É difícil ficarmos alegres quando estamos com medo. O medo rouba a alegria da vida. Nós não fomos chamados para viver com medo, ainda que o medo faça parte. Ainda que todos nós, em algum momento, enfrentamos medo, ou todo dia temos medo de alguma coisa. Mas ele não pode nos dominar. E algumas certezas precisam ser maiores
do que o medo no nosso coração. A certeza de que Deus promete cuidar de nós, nos dá as ferramentas na palavra dele para orientar, direcionar a nossa vida em toda circunstância. Certezas absolutas. E a certeza de que ele está conosco. Ele não faz isso de longe. Ele está conosco. Ele habita a nossa vida. Ele vive em nós. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar? Queria que você colocasse sua vida diante do Senhor agora e pensasse algo que esteja incomodando você. Eu queria que você começasse. Você não vai encontrar agora aqui com esta mensagem a resposta para tudo que você precisa fazer de forma prática. Amanhã eu vou saber qual é a decisão que eu tenho que tomar. Não é isso, não é assim. Mas se você sair daqui sabendo que você pode buscar o Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor. Se você sair daqui sabendo que Deus ama você e Ele dá a você ferramentas práticas e a vontade dEle não está oculta na palavra do Senhor, mas está disponível àquele que busca, Deus vai dar a você a direção e orientação no seu problema, na sua dificuldade. E você pode descansar no Senhor e desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Num mundo em aflição, desafio você, meu irmão, minha irmã, a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Ela está disponível a você. Eu sei que não é fácil, eu sei, não é fácil para mim também. Mas não é por nós, não é pela nossa força, pelo nosso poder. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. É através do Espírito de Deus. Deus querido, nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Josué, grande homem, grande exemplo para nós. Com certeza teve medo diante do desafio tão grande que o Senhor deu a ele. Mas junto com os desafios vieram as promessas, as certezas do cuidado, da orientação, dos detalhes, da direção, da presença sua com ele, Deus. Assim como o Senhor faz para cada um de nós. Nós temos promessas, nós experimentamos o cuidado, nós experimentamos a presença do Senhor. Nós temos disponível para nós, Deus, a orientação e a direção da Tua palavra. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, Pai, a descansarmos no Senhor. E Deus, se há alguém, Pai, neste lugar, nesta noite, que está desesperado, como o Senhor disse a Josué, não se desespere. Que esta pessoa, neste lugar, Deus, possa receber esta palavra que é para ela também. Que esta pessoa saiba, no nome de Jesus, que ela não precisa ficar desesperada. O Senhor conhece a dor dela. O Senhor sabe o medo dela. O Senhor sabe a ansiedade dela. Está com as mãos estendidas, Deus. E o Senhor é Deus de milagre, Deus do sobrenatural. E ainda, Deus, que humanamente este problema seja intransponível, o Senhor pode, neste momento, trazer a paz sobrenatural do Senhor. E eu peço isso, Deus, no nome de Jesus, para que meus irmãos, Pai, aqueles que ouvem esta mensagem, assim como eu, Pai, possamos desfrutar disso, buscando com sinceridade de coração, em santidade, isso diante do Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a descansarmos nos Teus braços. Nos ajude, Deus, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude, Deus, a entender que as promessas do Senhor, que a vontade do Senhor é boa de fato, é perfeita de fato, é agradável para a nossa vida. Que Deus, que a nossa teimosia, e somos teimosos, Deus. Que Deus, a cegueira, que às vezes Deus está tomando conta dos nossos olhos. Que Deus, a ação do inimigo que está ao derredor rondando a vida, Deus, das pessoas. Que ela, Deus, no nome de Jesus, seja colocada por terra, para que os nossos olhos possam enxergar a direção do Senhor. Coloca juízo, Deus, no coração dos homens e mulheres deste lugar.
Traga, Deus, restauração para os casamentos e relacionamentos neste lugar. Traga, Deus, restauração para as famílias quebradas neste lugar, Deus. Abra os olhos das pessoas, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que busquem o Senhor e se quebrantem diante do Senhor, e na direção e orientação do Teu Santo Espírito sejam capazes de experimentar total restauração para aquilo que parece impossível, Deus. Fale ao coração daquele que está com o coração duro, fechado. Amoleça esse coração através do Teu Santo Espírito. Encontre, Deus, morada. Encontre, Deus, lugar para falar, para orientar, para dar o discernimento que só o Senhor pode dar, a sabedoria que só o Senhor pode dar. E desta forma, Deus, tira todo o medo do nosso coração e dê-nos um descanso que pode ser desfrutado na dependência do Senhor, dependência total do Senhor. Cuide de nós, Deus. E Pai, encerro, Pai, mais uma vez pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para que, Deus, diante dessas verdades tão lindas que recebemos do Senhor, possamos viver em santidade, porque às vezes os nossos pecados estão obscurecendo e atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, atrapalhando enxergarmos, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Encontre, Deus, corações aqui que confessam neste momento que precisam abandonar coisas que desagradam ao Senhor, porque, Deus, a Tua palavra nos é clara em dizer que se queremos ser bem-sucedidos nos nossos planos, se nós queremos avançar, se nós queremos experimentar a alegria, nós precisamos viver uma vida que agrada o Senhor. Possamos viver esta vida, possamos aceitar este desafio. Cuide de nós, cuide, Deus, da Tua igreja, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém, 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 meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você.